Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo, na aula de Fisiologia Animal Comparada. Hoje vamos tratar de órgãos elétricos e eletrorecepção. Primeiro vamos comentar sobre a eletrorecepção. A eletrorecepção refere-se à detecção de campos elétricos fracos. Então está presente em todas as classes de peixes, duas ordens de anfíbios e no ornitorrinco. E existem dois tipos de receptores, receptores ampular e receptor tuberoso. Então aqui nós temos um desenho mostrando os animais que têm eletrorecepção, certo? Então veja aqui ciclostomados, lampreyas, né? Os elasmobrânquios, aqui os teleósteos, osteísteos, certo? Aqui duas classes de anfíbios, né? Aqui as salamandras e as cobras cegas, né? Cecílias, e o ornitorrinco entre os mamíferos, né? Aves, répteis e aves não tem. Aqui é os dois grupos de peixes, né? Que tem recepção elétrica, né? Deixando em destaque aqui duas ordens, mormiriformes e gimnotiformes, que são os que basicamente tem peixes que fazem também descargas elétricas, né? Nós vamos ver depois. Bem, os eletroreceptores do tipo ampular, todos os animais com eletrorecepção têm esse tipo de receptor. Ele é sensível, o mais sensível para baixas frequências, abaixo de 30 Hz. Então aqui nós temos um desenho, né, mostrando a estrutura desse eletroreceptor ampular, né? Aqui a superfície do animal, aqui temos uma invaginação com as células receptoras aqui, né, dessa parte elétrica. E aqui mostrando num tubarão, a parte da frente aqui do tubarão, todos esses pontos vermelhos são então os eletroreceptores. Aqui estamos mostrando aqui aquelas invaginações com os eletroreceptores nesse peixe aqui, certo? Tem essa parte, essa projeção aqui na parte anterior e aqui no rosto, né? Que fica essa parte sensorial e aqui os nervos, então, que aferentes para levar a informação. Então, o uso de qualquer músculo por um peixe, né, ou qualquer outro animal, gera um campo elétrico, o qual é percebido pelos que têm receptores ampulares. Inclusive os invertebrados, né, o músculo, o coração, o que estiverem, vai ser percebido. No caso do eletroreceptor tuberoso, então ele é encontrado em peixes fracamente elétricos, né, os peixes que emitem descargas elétricas. Então esse tem o eletroreceptor tuberoso. Ele é mais sensível para altas frequências, acima de 50 Hz, ou seja, emissões de peixes elétricos. Então, aqui já é mais restrito o uso, né? Aqui também uma invaginação, aqui os receptores, certo? Um pouquinho diferente a estrutura do outro, mas mais ou menos parecido, né? Aqui uma visão histológica. Bem, os órgãos elétricos, então, aí no caso, órgãos elétricos são para peixes que têm produção de descargas elétricas, né? Então, mas como todos os animais apresentam atividade elétrica para gerar o potencial de ação, mas isso não vai fazer uma descarga elétrica, né? Só nos peixes. Então, as descargas elétricas podem ser do tipo fortes, para predação ou defesa contra predadores, e fracas para localização de presas e predadores, navegação e comunicação. Tá? Peixes que têm descargas fortes também têm descargas fracas, mas a maioria tem apenas descargas fracas, não tem descargas fortes. Aqui nós temos então uma representação. Veja que esses peixes elétricos estão localizados nessa região aqui, na América do Sul e na África, tá? Então aqui temos esses que têm descargas fortes, né? Aqui um peixe marinho, Artroscopus, arraia-torpedo. Esse aqui é um bagre, uma Malapterurus, e o electroforos elétricos,
eletrofora, gênero eletrofora que se encontra aqui no Brasil. E aqui outro de descarga mais fraca. Tá? Muito bem. Então, como é que é produzida a descarga elétrica? Se nós vamos olhar as células, os eletrócitos, que são as células que vão produzir a descarga elétrica, vamos ver que a geração do potencial, no potencial de ação, temos uma produção de um valor relativamente alto, comparativamente, né? 150 milivolts, ao invés de 70, 90, mas mesmo assim não é muita coisa. Tá? Qual é a grande diferença no eletrócito? Vejam aqui, ó, no repouso, nós temos, como qualquer outra célula, o meio interno negativo em relação ao externo. Agora, quando essa célula é ativada, o que nós observamos aqui? Ó? Esse lado aqui despolariza e esse outro não. Tá? Ou aqui também aparece, ó, aqui, ó, temos no repouso e quando gera o potencial. Aqui nesse caso, esse lado aqui, ó, não houve mudança, mas esse aqui sim. Então, o que acontece? Nós temos positivo, negativo, positivo, negativo. E aqui nós temos negativo, positivo, negativo, positivo. Ou seja, uma sequência aqui. Tá? Isso para quê? Para que haja uma corrente nesse sentido aqui. Então, o que acontece? Todas as células, no caso desses eletrócitos, estão empilhados um ao lado do outro e fazem uma sequência dessa forma, uma em relação à outra. Então isso permite criar um somatório de descarga elétrica dos eletrócitos. Tá? Então, mas para isso tem que haver uma sincronização das descargas dos eletrócitos. Tá? Para quê? Para ter o somatório dos potenciais. Então um eletrócito sozinho não gera aquela diferença de potencial necessário para causar uma descarga elétrica. Então tem que somar os potenciais. Agora o problema qual é? Num determinado órgão elétrico existem distâncias variáveis a partir do cérebro. Então qual é a solução? Os eletrócitos mais próximos são inervados com axônios mais finos e com trajeto mais longo, porque aí o comando para iniciar o potencial de ação, ele vai chegar ali ao mesmo tempo do que vai chegar em eletrócitos que estão mais longe do sistema nervoso. Então isso permite que todos sejam ativados ao mesmo tempo. Então, quando eles estão empilhados, temos um somatório e aumenta a voltagem, tá? O volt. E se estão em colunas paralelas, aumenta a corrente. Tá? Então imagine pilhas, essas pilhas comuns. Se elas estão empilhadas uma em cima da outra, temos um somatório da voltagem. Se elas estão colocadas paralelamente, temos um aumento da corrente. Aqui temos então dois peixes com estratégias diferentes. O poraquê, o eletroforas elétricos, vive na água doce, tem uma alta voltagem e uma baixa amperagem. E nós temos aqui então um total de 600 watts, que é a descarga elétrica. Na raia elétrica, o torpedo marmorata, que vive na água do mar, a voltagem é muito mais baixa, mas a amperagem é muito maior. E a descarga, então, tem 2.500 watts. São estratégias diferentes, porque a água do mar é um condutor muito melhor que a água doce. Tá? Então, aqui, voltagem mais alta e amperagem menor. Então, aqui são o quê? Empilhados, são mais empilhados. E aqui estão mais em colunas paralelas. Tá? Então, vejam aqui, ó. Aqui temos no poraquê, certo? Ó, esse aqui é o órgão principal, que está aqui, ó, um corte transversal, certo? Nós temos aqui os eletrócitos. Né? Os eletrócitos, eles estão empilhados, então, para fazer uma coluna aqui. Tá? Então, isso dá a intensidade da descarga, a voltagem. Esse outro órgão aqui, ó, de Hunter, que aparece aqui, o de saco, são para descargas fracas. E esse aqui é para descarga forte. Aqui nós temos um exemplo mostrando uma sequência de eventos durante um ataque elétrico, né, do eletrofora. Então vejam aqui, ó. Primeiro temos uma descarga, certo? De alta frequência, alta voltagem. Atordou a presa, aí ele pega a presa, mas ele pega aqui de qualquer jeito, certo? Aí não pode engolir dessa forma, ele tem que virar para a cabeça
para cá, para engolir pela cabeça. Então o que ele faz? Ele começa a tentar reposicionar o peixe, então vai dando descargas intermitentes, né, para deixar o peixe ainda atordoado. Aí então ela se dobra e coloca nessa posição aqui, certo? E dá descargas fortes, ó, uma série de sequências de descargas fortes para atordoar bem a presa, certo? Aí então ele solta o peixe e engole pela cabeça. O peixe está totalmente atordoado, engole então aqui pela cabeça. Certo? Então essa é uma maneira de, primeiro atordoa, captura, depois vai mantendo meio atordoado, dá um atordoamento final e engole pela cabeça. E aqui isso foi descoberto recentemente, aqui no Brasil, né? Existe uma outra espécie aqui que é o Electrophorus voltae. Ele consegue até 860 watts de descarga, que seja uma descarga mais forte ainda que o Electrophorus elétrico. E o que é bastante curioso, não tinha sido visto ainda, em outra espécie, ele caça em cardumes, mais ou menos 100 exemplares. Aí o que eles fazem? No horário do amanhecer e pôr do sol, esse cardume vai para a parte errada dos lagos, vem lagos, e aí eles fazem como um círculo junto da margem, não um círculo, mas uma cerca, e cercam cardumes de peixes menores. Daí eles vão dando conjuntamente descargas elétricas, e esses peixes eles vão sendo atordoados, às vezes muitos saem para a beira do lago, né, para a parte seca, depois eles voltam já meio atordoado, tentando se recuperar da falta de ar, e aí então eles atacam e ingerem essas presas aí. Então é um trabalho em conjunto, que não tinha sido observado antes em peixes elétricos. Bem, aqui nesse desenho está mostrando então uma descarga fraca, né? Vejam as emissões aqui formando um campo elétrico ao redor do peixe, certo? Então tudo que entra nesse campo elétrico vai deformar o campo elétrico e o peixe vai perceber. Então, se o objeto for pior condutor que a água, por exemplo, uma pedra, a corrente elétrica vai ser desviada ao redor do objeto. Então, diminui a densidade de corrente e um ponto elétrico escuro na pele. Né? E se for melhor condutor que a água, por exemplo, um peixe, a corrente elétrica é desviada através do objeto. A resistência elétrica aumenta a densidade de corrente e o ponto elétrico brilhante na pele. Tá? Esse caso aqui está tratando de água doce. Então aqui mostrando aqui um objeto, certo? Está havendo um desvio da corrente aqui, então o animal vai perceber, está alterando o campo elétrico. Então isso permite que ele se localize. Aqui nesse outro desenho está mostrando que essa região aqui em azul claro, que seria essa porção aqui, ó. Essa porção aqui, que está meio ruim de ver aqui, né? É o espaço no que o peixe pode alcançar em 366 milissegundos para fazer um ataque, né? E essa parte em verde claro aqui, certo? Seria onde o animal consegue detectar as presas, né, através dos eletroreceptores, graças a alterações no campo elétrico. Aqui nós temos um trabalho que foi feito em que se observou mudança na taxa de disparo ou na emissão de potenciais de receptores tuberosos ativos, os ampulares, que são os passivos, e neuromatos, os mecanoreceptores dessa espécie de peixe elétrico, Pteronóceros ou albíferos, durante a captura de uma dáfnia. Certo? Então aqui nós temos o tempo em milissegundos, diferentes intervalos de tempo aqui, né? Mostrando aqui está a dáfnia, certo? Aí o peixe aqui, ó, a captação por eletrorecepção ativa, eletrorecepção passiva e mecanorecepção. Veja que então o animal percebe, ele começa a se aproximar aqui, ó, da presa, vai aumentando a descarga de todos eles, né, mas principalmente esses dos ativos. Vejam, ó, quanto mais próximo, maior a frequência de descarga para localizar precisamente, ó, que já aumenta também, ó, vejam.
certo? Mas principalmente isso aqui, ó, que vai ingerir, ó, então uma intensidade máxima para poder captar e saber exatamente onde é que está preso para poder ingerir. Então aqui fez uma combinação desses 3 tipos de receptores, mas principalmente os ativos. Eletrocomunicação. Então, cada espécie de peixe elétrico tem uma frequência específica. Inclusive, dá para ajudar na identificação da espécie, avaliando a eletrocomunicação, a descarga elétrica do peixe. Então, para se comunicar, eles vão variar a frequência de descarga. Então, aqui, por exemplo, essa espécie aqui, o Hippopotamus brevirosa, normal tem nessa frequência aqui a descarga. Quando ele está mais agressivo, ele pode aumentar a intensidade da descarga até 400 Hz, tá? A frequência. E aqui, por exemplo, tem uma outra espécie aqui, os Pteranopídeos machos. Na época da reprodução, ele vai se esconder embaixo de rochas ou buracos, né, esperando a fêmea. Aí, quando a fêmea passa por perto, então ele altera a frequência de descarga. Ele inicia, digamos, um canto de amor elétrico para atrair a fêmea. Aqui, só para vocês verem 2 espécies de peixes e vejam aqui os tipos de ondas ou descargas elétricas que eles emitem. Vejam aqui uma frequência muito maior do que esse outro aqui. E aqui os tipos de descargas elétricas. Aqui é descarga tipo onda, tá? Então vejam aqui, ó, as descargas vão aumentando, certo? A intensidade, e depois vão diminuindo, aumentando e diminuindo. E esse aqui mantém sempre o mesmo tipo, mais ou menos, de pulso. Então, tipo onda e tipo pulso. Aqui mostrando uma determinada espécie, aqui, ó, comunicação, quando os peixes eles se aproximam aqui, veja que os campos elétricos estão meio que se juntando aqui, vocês percebem bem. Aqui, localização de uma presa, mostrei antes, né? E aqui, bem, quando 2 peixes elétricos se encontram, o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de alteração do padrão de descarga elétrica por interferência, ou em inglês, que o pessoal usa esse termo, jamming, avoidance response. Tá? Então, aqui, por exemplo, 2 exemplares dos gimnotos, eles se encontram, o não dominante, ele diminui a frequência de descarga, podendo até parar, que daí é um sinal de submissão com relação ao dominante. Tá? Então, em vez daquelas ameaças que a gente vê sempre na televisão, aqueles cervos ou búfalos, seja lá que for, que ficam ali se batendo com chifre, ou macacos que ficam um ameaçando o outro, no caso dos peixes elétricos é através da descarga elétrica, a frequência da descarga. Então aqui, ó, mostrando o campo elétrico gerado pelo peixe, e aqui nós temos, vejam aqui, ó, 2 peixes, certo? Tem uma frequência próxima, são da mesma espécie. Um deles seria o dominante, então ele aumenta a frequência, e o outro, em sinal de submissão, ele diminui a frequência. Então é uma maneira de diminuir essa interferência causada pelo 2 aqui, certo? Aqui é só para mostrar para vocês o circuito eletrosensorial no Engemania. Né? Então aqui nós temos, ó, os eletroreceptores, captam os sinais elétricos, isso é levado até o lobo eletrosensorial da linha lateral. Né? Essa informação aqui vai para o tórus e para o núcleo eletrosensorial. E depois segue aqui para o núcleo sublemniscal pré-marcapasso e o núcleo do pré-marcapasso. E aqui o marcapasso que vai ativar então os neurônios eletromotores para ficar descarregando continuamente os eletrócitos gerando campo elétrico. Aqui nós temos essas outras estruturas aqui que vão fazer, então, alterar talvez a atividade desse lobo eletrosensorial. Tá? Aqui eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, aqui seria o cérebro do animal e aqui a medula espinhal. E aqui um pouco mais detalhado, nós temos o que aqui, ó, o órgão elétrico, certo? Aqui nós temos essa estrutura aqui,
que é o núcleo eletrosensorial, certo? Que vai enviar sinais para o núcleo sublemniscal pré-marcapasso, e esse PPGN aqui seria que aqui é o pré-marcapasso, certo? E aqui nós temos o que? Esse daqui, o tipo G, aumenta a frequência, e esse aqui, o C, diminui ou interrompe as descargas elétricas. Então, conforme o que vai ser ativado aqui, vai ativar esse aqui, certo? Nós temos aqui células marcapassos e células de relé, que seria para retardar o impulso. Tá? Então, isso vai dar o ritmo do marcapasso aqui para ativar o órgão elétrico. Certo? Um detalhe que eu esqueci de comentar para vocês é que, se vocês observarem, por exemplo, os peixes elétricos, veja que eles têm esse formato aqui, ó. Veja onde está a nadadeira anal, ela é bastante grande, certo? E o peixe, ele não faz movimentos ondulatórios. Ele basicamente se locomove mexendo essas barbatanas aqui e essas aqui, essas nadadeiras aqui. Ou seja, o corpo, ele se mantém mais ou menos nesse formato aqui, ele não fica ondulando, porque senão o campo elétrico gerado ficaria distorcido. Então ele nada mais ou menos retinho aqui, tanto para frente como para trás, tá? Para manter o campo elétrico estável.